César, agora vamos falar de segurança pública, que é uma das principais preocupações do brasileiro, segundo pesquisa Datafolha, divulgada em janeiro. O repórter Vitor Tavares, da nossa afiliada do SBT no Recife, a TV Jornal, conversou com o relator da proposta, o deputado Mendonça Filho, que afirmou já estar em contato com o novo ministro para viabilizar a proposta. Vamos ver. A expectativa de uma agenda formal, um encontro pessoal, presencial com o ministro da Justiça? Sim, nós deixamos mais ou menos pré-agendado para o reinício dos trabalhos legislativos, ou seja, na semana seguinte, a próxima semana, um encontro pessoal com o ministro da Justiça e sua equipe, para que a gente possa dialogar em torno do texto que já foi apresentado. Então, nós vamos ouvir do novo ministro o que é que ele concorda, o que é que ele discorda, para que a gente possa avançar uma proposição que tenha a aprovação da grande maioria dos que compõem a Câmara dos Deputados. E o senhor acredita que esse texto, essa PEC da segurança, pode ser aprovada neste ano de 2026, um ano eleitoral? Como a gente já falou, a segurança pública é uma das principais preocupações do brasileiro. Eu acho que não tem outra resposta que o parlamento possa oferecer que não seja a aprovação de uma proposta robusta, tecnicamente adequada, fruto de um grande debate, ouvindo especialistas, operadores na área de segurança pública, governadores, o próprio governo federal, e que vai ao encontro da sociedade. Vamos chamar de volta, então, a nossa analista de política, Marcela Matos, em Brasília, para comentar esse assunto, porque, Marcela, o Mendonça Filho não é um político ligado ao governo. Inclusive, ele, dentro do União Brasil, ele se posiciona como oposição ao governo. Ele sempre muito ligado a assuntos relacionados à educação, agora é convocado ali para ser o relator da PEC da Segurança Pública, e é um desafio para o governo, né, ter de lidar com um deputado declaradamente de oposição em um dos temas mais caros para o governo em ano eleitoral. Você acha que avança? Tem chance de avançar essa PEC esse ano? César, o cenário está muito difícil porque, para explicar exatamente como se deu esse processo, né? A PEC da segurança era uma bandeira de Ricardo Lewandowski, que inclusive sofreu resistências dentro do governo Lula, dentro da Casa Civil. Depois de muito atraso, esse texto chegou ao Congresso Nacional, só que então o presidente da Câmara dos Deputados entregou a relatoria para Mendonça Filho, César, que, como você disse, ele é um parlamentar de oposição ao governo Lula, ele foi ministro da Educação de Michel Temer, então não é um parlamentar aliado. E o relatório de Mendonça Filho aplicou ali mudanças ao texto original do governo e agora o próprio governo tenta correr atrás para conter essas mudanças, para desfazer algumas medidas que são vistas como muito negativas em relação ao projeto original e ao que o governo queria. Então, é muito curioso ver essa tramitação, porque é um projeto feito pelo governo Lula e agora o governo Lula ali, em sua maioria, já tem até resistência a esse texto. O que acontece é que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, quer votar esse projeto, inclusive amanhã vai ter aquela reunião de líderes, né, para discutir exatamente a agenda desse semestre, e a PEC da segurança é um dos principais temas ali, é uma agenda prioritária para este ano, então há um movimento dentro do Centrão e dentro da oposição para que esse projeto seja aprovado. Agora, o governo tem resistência ao projeto do governo porque houve mudanças e o governo não concorda com essas mudanças que foram feitas. E aí vale a gente destacar, na semana passada, o deputado José Guimarães, que representa o governo, é o líder do governo na Câmara dos Deputados, publicou um artigo muito duro em relação ao relatório de Mendonça Filho. José Guimarães falou, por exemplo, que essa prioridade máxima do governo Lula tem sofrido uma politização vazia, principalmente por parte dos governadores de oposição, e fala que o parecer de Mendonça Filho cria zonas cinzentas que favorecem a impunidade. O líder do governo também, José Guimarães, já havia dito que essa PEC subiu no telhado, então realmente é um contexto muito difícil para a aprovação aos moldes do que o governo originalmente defendia. Mas fato é que há um movimento para que algum projeto neste sentido saia do papel. Então, realmente vai ser muito interessante esse debate sobre como o governo vai conseguir
tentar conter, se vai conseguir na prática, né? Tentar conter essas mudanças, e esse eu acho que é o principal desafio do novo ministro da Justiça, né? Ele já promete ali gastar a sola de sapato no Congresso Nacional, conversar com lideranças, conversar com o próprio relator da matéria. Agora vamos ver a habilidade política de Wellington César Lima e Silva, o novo ministro da Justiça, se ele vai ter condições de reverter alguma coisa em relação a esse texto ou se vai ficar exatamente aos moldes do que foi elaborado pelo relator, que é o que o governo não quer, César e Lúcio. Marcela, e segue aqui com a gente, porque, Lúcio, você precisa ver quando a gente anda lá em Brasília, especialmente nos quartéis militares, os militares quase batem continência para Marcela quando ela chega lá, tamanho respeito que ela tem entre os militares. E sobre esse ponto, Marcela, eu queria voltar então nesse assunto que a gente vinha tratando antes, sobre Bolsonaro e os militares presos pela trama golpista, porque a gente teve uma posição divergente do próprio ministro Alexandre de Moraes nesses últimos dias. Ele vinha autorizando que alguns desses militares presos fizessem trabalhos intelectuais ali dentro do Exército e da Marinha. O próprio general Mário Fernandes e o ex-comandante da Marinha, Almir Garnier Santos, eles tiveram essa autorização para fazer esses trabalhos, primeiro pelo ministro Alexandre de Moraes, e depois o ministro mudou de opinião e acabou tirando os militares desse trabalho intelectual. Primeiro, queria que você explicasse como que se deu essa autorização inicial e por que dessa volta atrás do ministro? César, esse caso realmente é muito curioso, porque vamos jogar luz principalmente sobre o general Mário Fernandes. Ele trabalhou no governo de Jair Bolsonaro, é um general da reserva, e ele é apontado, ele é o autor daquela minuta, né, o punhal verde e amarelo que estabelecia ali, segundo a Procuradoria-Geral da República, um planejamento de sequestro e assassinato do presidente Lula, do vice-geraldo Alckmin e do próprio ministro Alexandre de Moraes. O general Mário está preso e na prisão, ele cumpre essa pena de mais de 26 anos num batalhão da Polícia do Exército, e lá ele pediu então para trabalhar. E ele pediu exatamente para exercer trabalhos intelectuais no Exército. O Comando Militar do Planalto, inclusive, formalizou esse pedido ao Supremo Tribunal Federal, detalhou exatamente como se daria esse processo, disse que o general Mário teria um computador específico para ele trabalhar, não teria acesso à internet, ou seja, o Comando Militar deu um aceno positivo de que o general teria condições de trabalhar lá dentro. Inicialmente, o Supremo Tribunal Federal autorizou esse pedido, mas agora, recentemente, o ministro Alexandre de Moraes voltou atrás, porque ele fala que um trabalho intelectual por parte desse general que elaborou esse plano, esse planejamento punhal verde e amarelo, seria incompatível com a própria condenação dele. Então, seria uma controvérsia muito grande esse general que elaborou um planejamento de sequestro e assassinato, isso nas palavras da própria Procuradoria-Geral da República, né? E ele foi condenado por isso pelo Supremo Tribunal Federal. Esse general está elaborando um planejamento intelectual dentro do Exército. Então, Alexandre de Moraes inicialmente tinha avalizado esse pedido, mas depois ele recuou e achou que realmente é necessário achar outro ofício para o general Mário Fernandes que não seja trabalhar nessas balizas, então, de intelectuais e de elaborar estudos e doutrinações do Exército, dado que a experiência que ele teve ali de usar um planejamento militar, o mais recente, pelo menos, que se sabe, foi para elaborar esse plano. Então, Alexandre de Moraes viu que realmente não faria o menor sentido este ofício para o general atuar e requisitou, então, que ele encontre outro ofício na cadeia. César. E, Lúcio, de questões administrativas, inclusive, ele vai ter de trabalhar, se quiser trabalhar para a RM-Pena, em questões burocráticas ali dentro da estrutura do Exército. Essa é uma decisão que ainda vai ser tomada pelo Exército, a gente vai acompanhar nesses próximos dias. Ô César, agora eu ia te perguntar o seguinte, esse projeto da PEC da Segurança Pública pode trazer dividendos para o governo no ano eleitoral, mas você acha que o governo tem interesse em seguir, em apoiar esse projeto por a relatoria ser de um deputado da oposição? No plano ideal, a informação que a gente tem do Palácio do Planalto, Lúcio, é de que sim, o governo gostaria muito de avançar com essa proposta. É um dos temas mais caros para o governo, inclusive, porque seria a principal entrega na área de segurança pública
por causa desse objetivo de integrar melhor as forças de segurança, fazer uma atualização daquela lei do SUSP, o Sistema Único de Segurança Pública, mas com Mendonça Filho ali na relatoria, com esse relatório que ele já apresentou, que foi muito criticado por governistas, a Marcela trouxe, inclusive, por exemplo, esse ponto do texto do líder do governo na Câmara, José Guimarães, criticando, por exemplo, o texto que já foi divulgado por Mendonça Filho. Tudo isso vai criando um cenário de muito difícil aprovação de um texto que o governo tenha interesse. E que, por isso tudo, a gente já ouve ali, especialmente na Secretaria de Relações Institucionais, da ministra Gleisi Hoffmann, que talvez seja melhor não avançar com esse texto agora, talvez seja melhor avaliar se, com o novo ministro da Justiça, vai ser possível construir um texto de consenso entre oposição e governo, mas que, se não for possível, é melhor abrir mão dessa que seria uma possível grande vitória do governo para não sofrer uma grande derrota, como quase aconteceu no PL antifacção.